Agora tem que botar um pouco menos do que se botou no início. Cuidado com o caminho de volta, certo? Tapa. Bota o frasco de novo. Fecha a capela e verifica de novo. 0,31. Em tese já tá bom, certo? Vocês poderiam tentar colocar um pouquinho mais para ficar mais ou menos no meio da faixa, tá? Então nós vamos colocar um pouquinho mais aqui. Botar aqui o papel, tira a tampa. Eu vou botar um pouco a mais, inclusive, para ver o que acontece quando a gente ultrapassa esse limite. Então, vamos lá. Botei uma quantidade a mais. Retorna. A partir do momento que o reagente voltou todo, eu posso tirar o frasquinho da boca do Erlenmeyer. Boto ele aqui de novo, procurando sempre colocar ele no mesmo lugar. 0,72. O que aconteceu? Passou da faixa de 0,5. Neste caso, não temos nada a fazer senão descartar essa amostra e fazer uma segunda tentativa. Não se pode pegar essa amostra aqui e recolocar dentro do frasco, porque pode haver algum tipo de contaminação nesse Erlenmeyer que vai acarretar na contaminação de todo o meu reagente. Então, toda vez que vocês ultrapassarem a faixa de pesagem indicada, vocês descartem a amostra que vocês pesaram, chamem as técnicas do laboratório e entreguem este frasco para as técnicas do laboratório, que elas vão proceder ao descarte desse reagente de forma adequada. Então, nada mais a fazer senão parar e começar do zero. Então, vamos de novo à técnica de pesagem por diferença, tendo o cuidado, então, de colocar uma quantidade pequena de reagente a cada vez que se tira o frasco daqui, entendendo então que o peso molecular dessa substância é alta e que, portanto, precisa um volume muito pequeno do reagente para chegar na faixa de peso desejada. Então nós vamos tentar aqui um segundo momento. Coloca uma quantidade X de massa. Cuida com o retorno. A partir do momento que a gente vê que o reagente está todo ali dentro, colocamos a tampa, colocamos o frasco novamente dentro da capela, em cima do prato e pesamos. 0,39. Esse valor ele é anotado ou aqui no Erlenmeyer ou num papel, certo? E essa pesagem já está feita. Quais são os cuidados principais que se deve ter para uma boa pesagem por diferença? É justamente essa questão que eu já havia chamado a atenção do retorno. Vocês notem que a pesagem por diferença, ela ocorre com o reagente vindo, para fora desse frasco e entrando diretamente no frasco de pesagem. Então, vocês veem que o reagente fica ali e na hora que vocês acham que está ok ali a massa pesada, vocês têm que fazer o caminho de volta aqui e garantir que esse reagente que esteja nessa parte esmerilhada, ele retorne para dentro do frasco e não caia para fora. Porque se ele cair para o lado de fora, quando eu vou colocar lá, essa massa vai ser computada, mas ela não está dentro do frasco. Então, isso ocasiona um erro de pesagem, certo? Então, esse é o principal cuidado que se deve ter com a pesagem por diferença. Os cuidados metrológicos que se devem ter numa pesagem por diferença são basicamente dois. Existe o primeiro, que é a repetitividade. O que é a repetitividade? É a capacidade que a balança tem de repetir o resultado anterior da pesagem. Então, como essa pesagem ela tem essa peculiaridade de que a massa é colocada e retirada várias vezes em função dessa tentativa e erro, toda vez que eu coloco a massa aqui, a balança tem que ter a capacidade de recuperar o peso anterior que tinha nela, certo?
Então, esse efeito da repetitividade é importante e deve ser contado. Outra questão é a excentricidade. O que é a excentricidade? Vocês podem ver aqui, ó, que essa parte redonda aqui é o prato da balança, ou seja, o dispositivo de pesagem. A excentricidade é a capacidade que a balança tem de oferecer respostas diferentes dependendo da posição que esse frasco é colocado, se bem no meio, se mais para a ponta, mais para uma outra ponta ou para o outro lado. Então nós vamos fazer uma simulação aqui do efeito da excentricidade com esse peso aqui. Então se a gente colocar esse pezinho bem no meio, ele vai dar a massa de 10,0025, ok? Se eu tirar essa massinha do meio e colocar essa massinha bem aqui na ponta, ele vai dar uma massa diferente, 10,001920 agora, ou seja, 0,5 miligramas, né, de diferença. Se eu colocar ela do lado de cá, ó, ela já vai dar próximo do que era antes, 10,0024. Se eu colocar ela do lado de cá, ó, vai haver uma resposta diferente, 0,023, 22. E se eu colocar ela do lado de cá, provavelmente também dê uma resposta diferente, 0,019, 20. Então esse é o efeito da excentricidade. Como a gente nunca vai conseguir colocar esse frasco exatamente no mesmo local a cada vez que nós retiramos e colocamos ele dentro do prato, o efeito da excentricidade deve ser considerado. Para diminuir isso, a gente procura sempre colocar o mais próximo possível do centro, né? Então esses são os cuidados metrológicos que se devem ter, e esse é o processo de pesagem por diferença. Então, recapitulando, a balança deve estar 30 minutos ligada para estabilização, deve estar limpa e nivelada, o frasco de pesagem deve ser colocado, deve ser feita a tara, a partir desse momento só se usa luva ou papel, e deve-se ir então retirando e colocando quantidades do reagente aqui, retirando e colocando o frasco várias vezes, a fim de que tu consiga chegar dentro desse frasco de pesagem a um valor dentro de uma faixa pré-estabelecida, certo? É assim que se faz a pesagem por diferença.